Oi, Kira, boa noite. Oi, Gabi, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Obrigada, viu? Eu queria começar Tudo bem. agradecendo você pela sua disponibilidade em participar aqui com a gente dessa live sobre um tema super importante, né? Então, tantas mudanças acontecendo, acho que é muito legal a gente falar sobre o mercado de trabalho em 2021. Então, em primeiro lugar, muito obrigada por você ter aceitado participar aqui com a gente. Imagina, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Acho que a oportunidade de falar a respeito desse momento tão emblemático que a gente está vivendo é sempre importante. Antes da gente começar com as perguntas, a gente fez uma live no ano passado sobre acessibilidade, e aí a pessoa que estava com a gente na live ensinou a gente que é importante a gente dar ferramentas de acesso. Então a gente vou começar fazendo uma audiodescrição, e eu vou pedir para você fazer a sua também, tá? Para as pessoas Ok. que tenham. Esse vídeo vai ficar no YouTube, então para quem tiver de deficiência visual, poder saber o que está acontecendo. Então, eu, a Gabriela, sou uma mulher de pele clara, meio desbotada pela falta de sol, olhos castanhos, cabelo castanho escuro, e eu tô vestindo uma blusa azul clarinha. Ok, eu sou a Kira, sou uma mulher, sou mestiça, tenho cabelos pretos, longos, olhos pretos, e apesar de não ver, estou vestindo uma camiseta preta. Ótimo. Kira, a gente colocou um pouquinho da sua apresentação no convite para a live, mas eu queria que você começasse se apresentando, falando da sua formação, do que você faz, né? Por que a gente chamou você para estar aqui hoje? Legal, legal. Bom, eu sou psicóloga de formação, eu tenho mais de 20 anos aí de experiência na área de recursos humanos em multinacionais, de diversos setores. Então, eu trabalhei muitos anos no setor de internet, tenho experiência também no setor de healthcare e no setor de BPO. Tá? Eu tenho pós-graduação pela GV em gestão estratégica e econômica em recursos humanos. Então, eu sou uma psicóloga de números, mas continuo sendo uma psicóloga. Que legal. Kira, a gente que está do lado de cá, né, do lado do que, né, as pessoas estão do lado de quem é contratado, explica pra gente um pouquinho o que faz um profissional de RH, o que é um departamento de RH numa empresa, só pra gente Tá, começar do mesmo ponto. gente, assim, ó, RH paga o salário, paga, vê o ponto, vê, mas não é só isso, essa é só uma parte do RH. Né? Então, quando a gente fala de recursos humanos, capital humano, área de gente de uma empresa, ela tem uma área que é essa área, né, de departamento pessoal, que faz os pagamentos, que cuida dos benefícios, que vê a folha de ponto. A gente tem uma área de treinamento e desenvolvimento, que é responsável por treinar as pessoas da empresa, por desenvolver as pessoas. A gente tem áreas de remuneração, que cuida, olha para a remuneração do mercado e entende a remuneração das empresas. E entre outras áreas dentro do RH, a gente tem a figura do business partner, que é uma pessoa de relacionamento que trabalha dentro da área de capital humano. E a gente tem a minha área, né? A área que eu estou hoje, que é a área de recrutamento e seleção, a área de talent acquisition, que tem como objetivo atrair, né, e selecionar os profissionais para as empresas. Existem, óbvio, assim, é importante dizer que eu falei de uma estrutura muito macro de uma, né, de uma empresa, pensando numa empresa maior mesmo, mas existem empresas que juntam todas essas atividades numa pessoa só. Pensando em recrutamento e seleção, existem empresas que têm essa área e empresas que outras pessoas acabam cuidando dessa atividade, tá? Tá, ótimo. E aí, a nossa área aqui do Instagram é educação. Então, na verdade, quando a gente pensou essa live, a gente pensou em diferentes cenários.
Então, tanto em profissionais de educação que estão procurando recolocação no mercado ou que estão procurando, né, uma colocação na mesma vaga, mas em outra empresa, mas também o ponto de vista do professor que prepara o aluno para o mercado de trabalho, né? Nós somos professores, nós da equipe do Inova somos professores universitários, a gente pensa as nossas publicações para professores universitários que ouvem dia a dia essas perguntas de professora, o que você acha de eu ir para a área tal? O que você acha de fazer? O que eu faço depois da graduação? Então, até para a gente poder orientar melhor os nossos alunos sobre o mercado de trabalho, existem habilidades, competências que são, assim, importantes em qualquer área? Alguma coisa que seja realmente tendência e que isso vai ser importante independente da área que a pessoa esteja? Eu estava pensando a respeito disso. Quando eu já trabalhei para setores muito diferentes, né, Gabi? Mas quando a gente fala de competência, né, competência, habilidade, um comportamento que se espera de um profissional, eu acho que de uma forma geral o que a gente vê no mercado é que todas as empresas, né, todas as instituições, o que elas buscam são profissionais com alto engajamento, né, que vistam de fato a camisa da empresa, que tenham um comprometimento com a atividade. Quando a gente fala de outras competências, então, por exemplo, eu quero uma pessoa, nossa, de alta energia, né? Assim, uma pessoa que seja uma pessoa para frente e tal. Isso pode ser uma característica super relevante dentro de um contexto, mas dentro de um outro contexto, não. Então, se a gente pensar de uma forma geral, eu acho que engajamento e comprometimento são dois pontos muito, muito importantes e que são comuns aí a qualquer instituição, qualquer empresa que busca um profissional, tá? O problema é que esse engajamento é uma coisa que não dá para perceber antes de você contratar o profissional, ou dá? Dá, porque aí você, assim, como recrutador, você utiliza técnicas de entrevista por competência e aí você vai entendendo em situações que esse candidato ele já vivenciou, como que ele lida com essa questão de engajamento, como que ele se engaja, e mesmo para uma pessoa que não tem uma experiência profissional, né, eu consigo extrair isso de experiências que ele teve na escola, né, na universidade. Você consegue extrair, porque um comportamento, uma habilidade, não está só dentro do âmbito profissional, né? Então, eu utilizo essa habilidade em outros aspectos da minha vida. E tem alguma dica que você pode dar? Porque a gente tem professores, mas eu já vi que tem alguns alunos que também estão assistindo, se interessaram pelo tema e estão assistindo. Alguma dica que você dá para que as pessoas se preparem melhor para essas dinâmicas, essas temidas dinâmicas de RH, que parece que é um mistério completo para a gente? A Roberta fez uma pergunta que sempre quis saber o porquê das dinâmicas de grupo. Como nos prepararmos para isso? Cada dinâmica de grupo ela vai ter como objetivo coisas diferentes, né? Então, é óbvio que se você... né? E aí, assim, se a gente pensar, eu tô ali com uma série de pessoas, o que a vaga quer? Qual é o objetivo central? O que vai fazer aquela atividade? Estão buscando uma pessoa que vai se relacionar com muitas pessoas, uma pessoa que tem que ter criatividade. Explore isso dentro do processo de dinâmica. Nem sempre quem fala mais é a pessoa correta. Por isso que, assim, a preparação, ela tá muito alinhada com o que a vaga tá pedindo, então o que vai ser a atividade dessa pessoa, o que se espera em termos de comportamento, e isso muitas vezes está ali na descrição da vaga, e como que eu vou reagir a isso. Né? Então, você tem que fazer esse casamento de um com o outro. Mas, assim, o mais importante de tudo, seja você.
né? Então, assim, não adianta nada eu colocar, né? Assim, eu sou super extrovertida, e aí, dentro da dinâmica de grupo, eu fico quieto porque eu acho que é isso que eles querem. Não, porque isso pode fazer você passar no processo seletivo, mas não te mantém nem feliz, nem satisfeito no trabalho. E muitas vezes você não consegue dar aquilo que a empresa gostaria que você desse. Nossa, essa é uma visão super interessante, porque a pessoa pensa na primeira etapa, né? Que é conseguir uma vaga, ainda que ela tenha que fazer de conta que ela é uma coisa que ela não é, mas ela esquece que tem a segunda etapa, que é assumir a vaga. Sim. E aí, você vai ser todos os dias uma pessoa diferente, né? Então Sim, é uma coisa sim. que não sei se as pessoas param para pensar. Sim, e assim, de acordo, existem várias teorias, mas tem uma teoria que fala a respeito do que buscam as gerações. Então, quando a gente fala da geração X, da geração Y e da geração Z, as pessoas que hoje estão aí na faculdade e tal, elas estão dentro aí da geração Z. E quando se fala o que busca e o que mantém uma pessoa da geração Z dentro de uma empresa, sabe o que é? Propósito. Então, muitas vezes, eu fingir alguma coisa dentro do processo de seleção, eu posso até fingir, mas provavelmente, em algum momento, se eu não fizer uma análise da empresa, dos valores da empresa, da cultura da empresa, isso pode, em algum momento, se chocar com o meu propósito. E aí, talvez não valha a pena. Né? Então, é muito importante entender isso quando eu estou participando de um processo seletivo. Nossa, maravilha, super legal. E aí, a gente já falou um pouquinho de competências, né? Que você falou dessa questão do engajamento e tudo mais. Essa nova realidade de trabalho, então você trabalha com RH, eu imagino que a sua realidade de trabalho como profissional de RH também deve ter mudado com a pandemia, com essa coisa de quarentena, de home office. Acho que todas as relações de trabalho, ou a maioria delas, mudou por causa disso. Essa questão do home office, como é que você enxerga isso dentro do ambiente de trabalho? Então, muda as competências que a pessoa precisa ter, ou algumas se destacam, algumas que não eram tão necessárias passam a ser? O que você acha disso? Eu tinha uma operação, né, assim, uma estrutura de 40 pessoas. Gabi, as 40 pessoas dentro do meu time trabalhando on-site, né? Trabalhando dentro do lugar, todo mundo ali junto. Seleção é uma área muito dinâmica, que as coisas acontecem muito rápido e todo mundo lá. E de um dia para o outro a gente mudou a chave para fazer um processo seletivo totalmente virtual. Então, você imagina aquela pessoa que estava acostumada a ir até um lugar, participar do processo seletivo, muitas vezes ter o retorno do processo seletivo naquele momento, e aí ela passou a passar por um processo totalmente virtual, né? Já é uma tendência e uma realidade na grande parte das empresas ter um processo seletivo virtual. O que muda... Pensando no processo seletivo, né? O que muda as empresas estão tentando cada vez mais humanizar o processo, que era um processo físico mais humanizado. Então, o que eu percebo, e são as tentativas que a gente tem dentro da empresa que eu trabalho hoje, em formas de humanizar, engajar, ter um tratamento one-on-one, né? Assim, eu e você aqui conversando, justamente para que essa sensação, ela seja que a gente está perto. Né? Então, eu sei, e uma dúvida frequente, se eu pensar nos top 5 de RH, por que eu não recebo o retorno do meu processo seletivo? Por que eu não recebo o retorno do meu processo seletivo? Por quê? Por quê, né? E uma coisa que acontece um recrutador, numa vaga, recebe, em média, 400 currículos. O processo para um recrutador eu vou triar, eu vou colocar os filtros ali na minha vaga, vou ver quem aparece,
vou falar com aqueles que aparecem para uma primeira etapa de processo, eles vão passar por um teste, depois eles vão vão falar com uma pessoa, depois eles vão falar com outra, depois eles vão falar com outra. E imagina que um recrutador, para fazer isso, o tempo que ele se dedica, o esforço que ele tem, e aí os tipos de devolutiva, eles são diferentes. Então, por exemplo, para esse grande massificado de pessoas que se candidataram para a minha vaga, eu dou uma resposta por e-mail. E às vezes esse e-mail pode ir para um spam. E o candidato acha que ele não teve retorno. Quando que eu efetivamente participo de um processo seletivo? Eu realmente estou participando de um processo seletivo ali, né? Assim, certeza, quando eu tenho um contato real de alguém. Aí, essa relação passou da relação de filtro e se torna um processo seletivo efetivamente. Então, por exemplo, a pessoa enviou o currículo, então tem lá, caiu no meio de um bolo de milhares de currículos, entrou no filtro, aí vai para um bolo um pouquinho menor, mas ainda assim grande. Sim. Só que enquanto ela passou por esse primeiro filtro, não dá para dizer ainda que ela está no processo seletivo. Não. Ela está ainda aspirando ao processo seletivo. Exatamente. Exatamente. Nossa. E isso é algo que... e eu sei, eu sou hoje recrutadora, mas eu também sou candidata, né? Assim, eu também tenho emprego e eu também já passei por isso. E eu sei a aflição que a gente sente, né, com a falta de retorno em muitos momentos. Mas é porque tudo depende da etapa do processo que você está. E é um processo criterioso, justamente porque a maior parte das empresas, ela tem uma série de requisitos para eu saber se esse profissional é um profissional certo. Uma dica importante para você que está procurando emprego. Aí, dica importante. Anote. Como que, assim, a maior parte dos sites de emprego, eles trabalham por algoritmo. Então, o que eles vão fazer? Eles vão ver por palavra-chave e por palavra-chave eles vão ranquear como que os currículos aparecem. Quanto mais palavras-chave você colocar no seu currículo, maior a probabilidade de você aparecer numa primeira filtragem de um recrutador. Então, por exemplo, olha, eu tenho um conhecimento específico, coloque isso no seu currículo. Eu tenho, mas falam que o currículo tem que ser de uma página só. Tá, o currículo tem que ser de uma página só, mas você imagina que dentro de um contexto de internet, onde você se candidatou para uma vaga e o recrutador está ali vendo milhares de coisas, ele vai por palavra-chave. E há a possibilidade de você ser encontrado, se você tiver mais palavras-chave, vai ser melhor. Porque o recrutador, ele é um especialista em recrutamento, não na tua área. Certo? Sim. Então... não sendo especialista na tua área, ele vai por palavra-chave. Muito legal. A gente como professor, você fala de palavra-chave, a gente pensa em palavra-chave que a gente sempre orienta os alunos a colocarem nos trabalhos de TCC, porque a gente ensina que aquelas palavras que eles colocam como palavra-chave são a forma que uma pessoa vai ter de achar esse trabalho dele, caso ela procure por aquele tema. E que é importante usar essas palavras-chave. Mas eu não sabia que isso também se refletia no currículo, por exemplo. Que Sim. Isso era importante no currículo. Muito bom saber. Sim, isso muito é muito importante, porque, assim, uma das competências, né, quando a gente fala do momento atual que a gente está vivendo, é uma competência bem interessante, que é alfabetização virtual, alfabetização digital, tá? O que significa alfabetização digital? A minha capacidade de trabalhar dentro de um ambiente digital. Então, é importante a gente entender o que tem por trás, né? E aí, quando eu falo de busca por emprego, hoje em dia, o volume de pessoas que buscam emprego no porta a porta é muito
muito menor, né? É infinitamente menor do que o mundo que a gente tem na internet. Então, essa é uma incompetência super importante e que ela também se traduz no currículo que você coloca na internet. E eu acho que muito essa que você falou de competência digital, se ela já era importante antes, eu acho que agora mais ainda, né? Porque se a gente pensar nessa questão do home office, que é uma tendência, eu não sei se você, na sua opinião, que entende dessa área, veio para ficar ou não, ou se é só uma fase da pandemia, acho que essas competências digitais, elas se tornaram e têm se tornado cada vez mais, e vão se tornar cada vez mais importantes, né? A gente vê algumas tendências para 2021. O home office, né, o trabalho de casa, ele era uma tendência, uma realidade em algumas empresas, mas possivelmente ele venha para ficar, né? Não talvez dentro de um aspecto 100%, mas ele seja algo que as empresas hoje estão, assim, considerando, poxa, 50%, então 50% em casa, 50% no trabalho, principalmente falando de grandes metrópoles como São Paulo, onde a gente gasta muito tempo no trânsito. E então, dinheiro, assim, né? Porque e o combustível dinheiro, tá. sim, sim, sim. E também é uma forma de economia, porque você economiza vale transporte também. Então, isso provavelmente é algo que veio para ficar. Pra vocês terem uma ideia, gente, no meu trabalho, a parte de Talent Acquisition era uma parte alugada, né? A gente já entregou o prédio. Então, minha equipe falou assim: Kira, quando a gente vai voltar? Não sei. Mas para onde a gente vai voltar? Eu falo, também não sei, gente, mas vamos deixar para pensar isso depois da vacina. Então, eu Vamos acho que aproveitar o momento, né? Vamos aproveitar o momento que estamos vivendo. Exatamente. Então, essa é uma tendência muito forte. A gente fala de uma tendência de trabalhar por projetos, com foco no resultado e não com foco nas horas. Então, da cobrança, ela acaba acontecendo pela entrega e não pelo tempo. Né? Eu acho que Isso é uma assim, coisa que também faz muito sentido, né? Porque ficar 7 horas na frente de um computador não significa produzir 7 horas, né? Então, não necessariamente. Pode ser que você esteja ali 7 horas produzindo, mas se você, né, se sua métrica é fazer X horas de trabalho, não necessariamente estar na frente do computador 7 horas quer dizer que você está produzindo essas 7 horas. E aí você talvez não entregue o material que você deveria entregar, né? Como é esperado. Então faz muito mais sentido mesmo pensar, né, nesse sentido de remuneração ou por produtividade do que por tempo. E uma outra, sim, com certeza, e uma outra tendência aí falando de seleção também, é a questão do recrutamento global. Então, você parte muito mais agora. Peraí, gente, que a minha câmera tá aqui, eu tô tentando arrumar. A gente parte muito mais de procurar o talento independente de onde ele esteja. Então, agora as pessoas podem estar, né? Hoje eu aluguei um Airbnb, né? Num outro país, eu vou trabalhar essa semana ali, eu vou trabalhar na outra semana ali. Então, você parte desse princípio, que não importa onde a pessoa esteja, e sim o resultado, e sim o engajamento, e sim o autogerenciamento. Então, a gente começa a partir de outros princípios. E aí, nesse sentido, a concorrência fica maior, né? Porque eu não estou concorrendo só com as pessoas da minha cidade, do meu estado, do meu país, eu estou concorrendo com o mundo inteiro, Exatamente. potencialmente. Exatamente. Exatamente. A concorrência, ela fica maior, mas as chances também, Gabi, porque talvez eu não tivesse chance em uma oportunidade em um outro estado, mas agora eu tenho também. Né? Então, também te abre um leque de oportunidades. E aí, assim, é óbvio que existe preparação, é óbvio que existe a necessidade de você olhar outras coisas, muito, né? De você ter uma preparação diferente, de você buscar cursos, de você entender um ponto que a gente nunca tem um conhecimento por completo.
né? Então, o conhecimento, ele é construído e você tem que, o tempo inteiro, se atualizar. Mas isso independe do nosso momento atual, né? Isso é algo importante para a nossa carreira. E a impressão que a gente tem com tanta informação que surge é que, mesmo que você tenha acabado de fazer um curso para aprender ou para aprofundar em alguma coisa, parece que assim que você termina, você já está atrasado, né? Porque as coisas, elas avançam de forma tão rápida que sempre surge uma novidade e acompanhar isso na medida que as coisas acontecem é um desafio, né? Eu acho que é essa a impressão que eu tenho. Sim, sim, as coisas elas mudam e também é uma característica dessa nova geração, essa questão de um conhecimento mais superficial a respeito de cada uma das coisas, né? Pelo fato de você ter muitos estímulos, você acaba tendo um conhecimento superficial de uma coisa para um conhecimento superficial de outra e tal. Que tem um ponto negativo, né? Mas para mim, assim, mais do que a questão negativa, o grande desafio são as pessoas de outras, né, de outras gerações entenderem a necessidade da gente se adaptar ao novo contexto. Então, se adaptar ao contexto, tá, como é que eu vou gerenciar uma equipe à distância? Tá, como é que eu vou fazer um processo seletivo à distância? E aí vem essa questão que é uma outra competência super importante nesse momento, que é a flexibilidade e a questão da criatividade e inovação. Então, são dois pontos que são fundamentais. Se eu quero ser competitivo no mercado e se eu quero me adaptar a tudo de novo que vem acontecendo, eu tenho que ser flexível. E eu tenho que ser criativo, porque só sendo criativo eu vou achar novas soluções. A gente fala pensando agora em professores, né, que formam as pessoas para o mercado de trabalho. Falando em criatividade, né? A gente bate tanto na tecla, assim, na Inova fala nas nossas postagens. A aula expositiva, ela é uma aula que tem o seu valor, porque a gente precisa fazer, encaixar aquele conteúdo num tempo, e às vezes a aula expositiva acaba fornecendo esse recurso para a gente, até porque a gente já está acostumado, porque foi assim que a gente aprendeu. Uhum. Mas ela não estimula a criatividade. E aí, esse profissional que vai se formar, né, se ele só tiver essa base, ou se ele não tiver estímulos desde a graduação que o estimulem a ser mais criativo, ele já está defasado para entrar no mercado de trabalho. Talvez ele tenha estudado muito, talvez ele saiba o conteúdo, talvez ele saiba uma coisa específica de uma disciplina ou de uma área que ele quer ir, mas ele não foi estimulado a ser criativo. E isso pode ser uma desvantagem mesmo, ele sendo bom no histórico escolar, digamos assim, né? Não sei o que você acha sobre isso. Eu acho que o desafio hoje para os professores, de uma forma geral, é trazer para o aluno o pensamento crítico, né? Então, assim, quando você mostra para o aluno o quanto a criticidade, né? O quanto saber avaliar as coisas é importante, justamente porque só tendo avaliação é que eu consigo ser criativo, né? Então, dentro desse processo de avaliar uma situação, de avaliar um contexto, é dali que eu falo, poxa, isso é legal, isso não é legal, e tá. Agora eu vou achar uma solução para aquilo e aí vem a criatividade. Então, eu acho que esse é um super desafio, né? Obviamente, assim, Gabi, o mundo de aula expositiva, ele não serve para a nova geração que a gente tem aí, né? Nossa, então, assim... vai ficar gravado isso, a gente vai pegar essa sua frase, a gente vai reproduzir várias vezes. Porque então, okay. Essa questão da aula expositiva, ela é até um pouco polêmica, porque é mais confortável, inclusive, para os alunos, eles se sentem mais confortáveis, eles não gostam muito quando a gente propõe dinâmicas, muitos gostam, mas muitos não, porque eles estão acostumados a, né, ficar ali recebendo o conteúdo, e tem a questão institucional, né, de formação do professor, do apoio, então, de saber como, porque não é só chegar e falar assim, agora, como eu tive na faculdade, tá aqui um estudo dirigido, se vira, daqui a pouco eu volto, e aí a gente resolve as dúvidas. Eu tive inúmeras aulas assim na faculdade. Isso não é estimular a criatividade, né? Isso não é
precisa de um preparo do professor para que ele possa fazer esse estímulo com os alunos. Então, Sim. é um desafio muito grande pra gente, né? Sim, e eu acho que assim é tirar da zona de conforto também. É tirar o professor da zona de conforto e tirar o aluno da zona de conforto também, né? São os dois lados, e isso é muito difícil. Mas, pensando no mercado de trabalho, é essa realidade que as pessoas vão encontrar, né? Então, assim, hoje o que mais acontece é você ter que sair da tua zona de conforto justamente para que você consiga ser um diferencial. E ser um diferencial independente da tua geração, né? Então, eu vi alguém perguntando aqui, falando assim, poxa, mas como é que eu vou ser diferente pensando numa geração que consegue captar né? Assim, como é que eu vou me diferenciar de uma geração que consegue captar tudo tão rápido, saindo da tua zona de conforto, né? Então, saindo da zona de conforto e fazendo diferente, tentando fazer de uma forma diferente. Porque é isso que mantém, sabe, Gabi? Assim, os profissionais, a gente fala de profissionais que estão fora da curva, né? E o que é aquele profissional fora da curva? É aquele profissional que, de alguma forma, ele desponta, ele tem um resultado que você fala, cara, a média das pessoas tem esse resultado, essa pessoa desponta. Quem é esse profissional fora da curva? É o profissional que tem coragem de fazer o diferente, é o profissional que sai da zona de conforto e fala, eu vou. E sair da zona de conforto não é fazer algo inovador, né? Assim, o máximo da inovação. Sair da zona de conforto poxa, esse pequeno passo que para mim é difícil, eu vou nesse pequeno passo, e eu vou nesse pequeno passo. E aí ele vai construindo a carreira dele. E aí eu enveredei para outra coisa, né? Desculpa, gente. Não, mas não tem essa, a conversa vai para onde tiver que ir, tá muito boa. E aí, acho que você já falou um pouquinho, mas que dicas, pensando hoje em um profissional que quer, um aluno de graduação que está... porque assim, uma situação que acontece bastante comigo como professora são os alunos que me procuram e falam assim, professora, o que você acha que eu devia fazer agora para quando eu estiver me formando? Você acha que eu devo fazer uma especialização? Você acha que eu tenho que fazer um mestrado? O que você acha que é melhor fazer? E a minha resposta, ela é sempre depende, né? Depende do que você quer fazer depois, né? Do que você quer como meta para você. Então, como é que você enxerga essa questão de uma pessoa que é jovem, que está começando a conhecer a carreira naquele momento, que acha que gosta, que simpatiza por alguma área, como é que ele começa a ver que caminho ele tem que trilhar? Como é que ele pode identificar o que ele tem que fazer para chegar onde ele quer chegar? O que acontece? Geralmente, o que vai acontecer? Aí você fala, depende do que você quer fazer. Aí o seu aluno olha para você e diz, mas eu não sei o que eu quero fazer. Exato. E aí você fala assim, então tá, tchau. Não. O que é interessante em casos onde você tem ali uma pessoa que olha para você e te vê como uma referência, por isso que ela tá indo até você e te perguntando, né? Primeiro passo, eu não sei o que fazer. Tá, você não sabe o que fazer. Então, encontre coisas que você acha que você gostaria de fazer. Então, você vai pensando, ser professor é uma opção, trabalhar num laboratório é uma opção, ou trabalhar numa empresa é uma opção. Legal, eu tenho 3 opções. Sabe o que eu vou fazer? E isso, assim, alunos que estejam nos assistindo, eu convido vocês a fazerem esse exercício. Procurem pessoas que façam essas 3 coisas e converse com elas. Faça um café virtual. Então fala assim, eu queria saber o que você faz. Como que é o seu dia a dia? O que é mais legal? O que não é legal? E aí você vai entender. E também assim, eu até tava falando isso com outra pessoa. Você entende o que a pessoa fez e qual foi o caminho que ela trilhou até chegar ali.
Então, assim, poxa, tá, eu vejo você ali sentado no Monte do Olimpo, né? Às vezes a gente ouve essa expressão. Tá, mas Parece que a pessoa nasceu ali, né? Parece que ela já não, nasceu no Monte do Olimpo, caiu ali sozinha. gente, não. O que acaba acontecendo? Você acaba. Você passou por um caminho enorme. Então, se eu não sei o que eu quero fazer, eu vou entender de várias pessoas quais foram os caminhos que elas percorreram, quais foram, por que é legal fazer e o que é propósito, né? Para ela, qual é o propósito dela? Tá ali. Eu falo para o meu time que eu não contrato pessoas porque eu gosto de recrutamento e seleção. Eu falo para o meu time que eu mudo a vida das pessoas, que a gente muda a vida das pessoas. Por mês, nós mudamos a vida de mais de 700 famílias, Gabi. Porque a gente tem 700 contratações. São 700 pessoas que vão poder melhorar a qualidade de vida delas, são 700 pessoas que vão pôr comida né, em casa. Então, esse é o meu propósito, é o impacto que eu dou em termos de mudança de vida. A sua, Matheus, eu sei que eu mudei, mas esse daí é antigo. Então é isso, né? Eu acho que você tem que achar propósito. Então pergunta, qual foi o propósito? Por que você tá aí? O que você tá fazendo? E aí com isso, né? Assim, tendo fazendo esse primeiro exercício, eu consegui entender e mapear. Poxa, esse é assim, esse é assim. Agora eu vou olhar para mim. O que eu gosto de fazer? O que me faz feliz? Que caminho eu quero seguir? Pode ser que a minha história não seja igual a da professora Gabi, mas se eu pensar no caminho que ela seguiu, eu me vejo nesse caminho? E aí, com isso, a tua decisão de carreira, ela pode ser diferente. Não é assim, o que a vida me levou. Não, pode ser uma decisão mais consciente. E pode também te levar ao sucesso, né? Ou aonde você quer chegar mais rápido. Porque se você não sabe para onde você quer ir, como é que você vai saber o caminho que você tem que fazer para chegar lá? Não tem como. E não tem como ter uma receita fixa. Então, serve para todo mundo. Se você quiser ir para a área de reprodução assistida, ou laboratório, ou docência, ou o que quer que seja, você vai fazer exatamente a mesma coisa e vai dar certo. Não existe isso, né? Cada área com a sua especificidade. E aí você tem que começar desde aí, perceber. Sim. Muito legal. Aí, essa pergunta não tem necessariamente a ver com essa questão de RH, mas ela tem a ver com o momento que a gente está de início de ano, né? As pessoas, elas têm muito isso de marcos psicológicos de tempo, né? Então, no ano que vem eu faço, na segunda-feira eu começo, o ano que vem vai ser diferente. Quando tal coisa acontecer, eu vou procurar outro emprego, enfim. Para criar esse conforto. E muitas vezes isso acaba levando a essa procrastinação e as pessoas acabam não com aquelas famosas metas de início de ano que ninguém cumpre. Sim. Tem algum conselho para que as pessoas possam construir, agora que a gente está praticamente na primeira semana de 2021, para que elas possam fazer metas, que seja a meta de conseguir um emprego para os alunos que estão assistindo, conseguir uma vaga de estágio. Como fazer metas que a gente consiga cumprir? Eu vou falar sobre procurar emprego, tá? Gabi, então assim, você que quer procurar um emprego, né, e buscar uma nova oportunidade, buscar um novo emprego é um trabalho. Por que e isso, assim, é muito importante que esteja claro. Por quê? Porque você tem que ter dedicação, você tem que ter disciplina, você tem que se esforçar, você vai ouvir nãos milhares de vezes e você tem que ouvir o não, engolir e ir de novo sem perder, né, assim, a vontade ou sem perder o foco. Então, assim, a busca de emprego é um trabalho.
Como que eu vou fazer isso? Eu vou dentro dos sites, hoje a gente tem vários sites que são sites gratuitos, eu vou dentro dos sites das empresas, eu vou fazer uma listagem das empresas onde eu quero trabalhar, onde eu acho interessante, ver se eu tenho alguém do meu relacionamento. Se eu tenho alguém do meu relacionamento, eu procuro essa pessoa do meu relacionamento. Gente, quem tá procurando emprego não pode ter vergonha, né? Assim, no sentido de, se eu preciso, eu vou mostrar para as pessoas. Então, eu vou buscar as pessoas do meu relacionamento e dizer que é isso que está acontecendo. Eu vou tentar fazer ações para que eu me sinta mais relaxado para situações onde o nível de nervosismo e de angústia ele fica muito alto. Então, existem técnicas de relaxamento, cara, meditação, técnicas de respiração, justamente para que eu me sinta mais tranquila e mais confiante nesse processo. E eu vou dar as caras no mercado. Então, acho que assim, você tem que estar disposto a sentar na frente do computador e buscar os teus contatos e entrar nos sites de emprego e procurar as pessoas e pedir ajuda para as pessoas. E isso, para mim, é o básico de quem nesse momento está procurando recolocação, né? Existem várias pessoas que falam assim, poxa, tem uma lacuna no meu currículo, ou eu não tenho experiência, o que eu faço? Gente, todo trabalho de faculdade é uma mega experiência que a gente tem. Porque dentro de um trabalho de faculdade, geralmente tem alguém que a gente divide as tarefas, um é responsável por uma coisa diferente, você teve que buscar em tal lugar, você teve que argumentar com as pessoas do seu grupo. Isso é um case de sucesso. Então, é uma coisa que é relevante para você colocar num currículo. Situações que foram situações relevantes para você, se você não tem experiência. Então, pensando agora no nosso lado que prepara, né, o aluno para o mercado, quando a gente pensa trabalhos ou atividades de sala de aula que demandam esse tipo de habilidade dos alunos, a gente não está só construindo, né, essa habilidade nele, mas ele também pode usar isso, a gente pode dizer para ele que isso é uma coisa que ele pode pôr no currículo dele como uma habilidade para concorrer a uma vaga de emprego? Se ele não tiver experiência, isso pode ser algo que ele possa adicionar no currículo. Nossa, eu não imaginava, não fazia nem ideia, porque essa é a maior frustração de que eu acho de quem se forma e está procurando uma vaga, que é a vaga pede experiência, mas se ninguém me der uma chance, eu nunca vou ter experiência. Então, essa é uma angústia, uma frustração grande de quem está começando, né, se formando e procurando uma primeira colocação. Então, essa questão do... Eu imaginava que atividades extracurriculares, cursos extracurriculares, cursos de inverno, isso tudo eu imaginava que tinha um peso para quando a pessoa não tinha experiência prática, mas eu nunca pensei que um trabalho de sala de aula com esses desafios todos poderia ser usado como uma carta na manga, caso a pessoa não tenha experiência. É muito interessante saber disso. Mesmo, de verdade. Acho que... E aí, assim, pensando em metas para, né, assim, como é que eu estipulo e como é que eu deixo de procrastinar e, assim, o que dá para ser feito dentro de um objetivo que eu tenho agora para o começo de 2021. Uma coisa que é muito legal, né? Não adianta você falar que a tua meta é subir ao Everest se você nunca, na vida, você subiu, né? Você correu, né? Assim, se você não tem fôlego para isso. Como tudo, você precisa se preparar e pensar em pequenos ganhos. Então, por exemplo, eu quero um trabalho melhor, eu quero me preparar... não sei, para fazer uma transição, né? O que eu preciso para fazer isso? Talvez eu precise estudar inglês. Então, essa vai ser a minha primeira meta, com um objetivo final de mudar de emprego.
A gente tem um caminho para percorrer quando a gente quer alguma coisa. Se eu quero comprar algo novo, eu tenho que saber se eu tenho dinheiro. E a minha primeira meta talvez seja economizar dinheiro para que eu consiga comprar aquilo. Então, quando as coisas, quando os passos são menores, e quando você fala de, né, pequenos ganhos, e eu tenho uma data para esse primeiro step, para esse primeiro ganho, uma data para o próximo step, uma data para o outro. Você tem um sentimento de evolução. Então, eu acho que isso é muito importante, é ter esse sentimento de evolução e ter essa visão em termos de organização. Né? Então, é uma boa dica e é algo que quando você fala de desenvolvimento de pessoas também, é algo que funciona bastante. Você vê o desenvolvimento a partir do momento em que você faz os pequenos ganhos, né? E que você consegue ir unindo esses pontos até que a pessoa chegue ao objetivo. Parece que a caminhada ela fica mais fácil quando você vai de degrau em degrau, ao invés de saltar, né? De um lugar para o outro. Sempre, sempre, sempre. Maravilha. A gente vai se encaminhar, então, acho que para os momentos finais. E aí, toda vez que a gente termina uma live, a gente tem 5 perguntas que a gente faz para os nossos entrevistados, dessa questão mais inspiradora, não tem necessariamente a ver com o nosso assunto. Que mensagem que você deixaria para quem é professor e está acompanhando a gente aqui, essa live, que forma pessoas que vão para o mercado de trabalho, eventualmente que você vai encontrar em algum processo seletivo como RH? Que mensagem que você daria para os professores? Eu daria 2. A primeira delas é para esse professor, olhando do ponto de vista do aluno. Instiguem e provoquem o pensamento crítico. Né? Eu sei que é difícil, eu sei que é complexo, vocês estão vivenciando um contexto que, assim, muito, muito complicado, porque ter virtualmente salas tão grandes, assim, a gestão disso deve ser de um nível de complexidade muito grande, mas provoquem o pensamento crítico, e se vocês conseguirem mudar 1 ou 2, vocês já estão mudando muito, né? Então isso é muito importante quando eu olho para o aluno e olhando para si, tá? Eu, professor, olhando para mim mesmo. A universidade, a escola, não é uma instituição de ensino só, é uma empresa. E como qualquer empresa, ela tem um fundo lucrativo. Então, não esqueçam disso, que vocês são profissionais. E como profissionais, vocês precisam inovar, vocês precisam de desenvolvimento, vocês precisam do aprendizado contínuo, vocês precisam ser aquele que está fora da curva. E aí, como professor, é uma provocação, né? Como eu serei um professor fora da curva? Então, se eu puder deixar essa provocação para os professores, seria como né, ser alguém fora da curva, um profissional fora da curva. Maravilha. E para quem é aluno e está assistindo a gente? Primeira coisa, a gente faz inglês. Eu vou fazer pós-graduação. Não, faz inglês. 5% hoje das pessoas no Brasil têm proficiência, conseguem se comunicar em outro idioma. 5%. Só seja, isso? Nada, exatamente. Façam inglês, façam espanhol, não sei que língua, mas façam. E por quê? Porque isso vai abrir milhares de portas, né? Assim, antes da pós-graduação, faz inglês. Antes da especialização, faz inglês. Né? Não tenho dinheiro para fazer inglês. Vai na internet, tem um monte de coisa para pelo menos você conseguir um nível intermediário, tá? Isso é muito, muito importante. E assim, isso já te coloca num outro patamar do que as outras pessoas. Segundo ponto para um estudante, né? Aprenda o máximo que você conseguir. Esse professor que está aí na sua frente,
ele pode ser uma porta para que você consiga um emprego. Ele pode ser uma porta para te direcionar profissionalmente. Então, assim, dê a importância e o valor que ele merece. Porque é muito difícil estar nesse lugar de professor. E para nós, como, né, dentro da cadeira de aluno, a gente tem ali uma pessoa que pode nos ajudar e nos direcionar muito. Então, para os alunos seria isso. Ah, que legal. Isso é uma coisa que eu acho que eles não pensam muito, né? Que muitas vezes o aluno ele vê o professor como uma pessoa que está ali, ela vai dar a nota, porque é o que ele precisa para passar na matéria e continuar a vida e pegar o diploma. Mas que se esse professor enxergar nesse aluno talento, se ele enxergar nesse aluno vontade, se ele enxergar nesse aluno... às vezes ele precisa de um ajuste ali de maturidade, mas ele tem um talento mesmo, ou o professor enxerga alguma coisa diferente, que esse professor ele pode ter contatos e que as portas, ele pode direcionar esse aluno para uma porta que se abre, né? Então, eu acho que eles não pensam muito nisso. E se você pudesse deixar um agradecimento para um professor seu? Não precisa falar nome nem nada. Não, vou Qual falar. seria? Vou falar. Vai falar? Vou. Eu tive um professor na minha graduação, um professor de behaviorismo, ele se chama Fábio Leiser, e foi um professor incrível, justamente porque ele me chacoalhou. Então, ele colocava à prova as minhas verdades, ele era uma pessoa que falava, tá, mas por quê? Tá, mas como? E isso fez um baita diferencial no meu olhar crítico, né? Então, ok, aqui tá a teoria, mas como que a gente olha para essa teoria e traduz na nossa realidade nesse momento? Então, eu agradeceria a ele porque é uma pessoa importante, pensando como ele ampliou a minha visão. Legal. E o que você levou, acho que talvez essa pergunta anterior tenha respondido essa, mas o que você levou dos aprendizados da sua graduação para a vida profissional? Que chavinha que virou para você na graduação e que você leva para a sua vida profissional? Eu falei a respeito de propósito, então isso é algo que eu levei. Tem uma questão muito grande de entender que as relações elas são um a um. Eu sou psicóloga, então de entender que pessoas são pessoas e que você impacta a vida do outro, querendo ou não querendo. Então, a psicologia, apesar de eu ser uma gestora de números e gostar muito dos números, de saber que eu estou sempre impactando o outro. Então, esse cuidado em ter este olhar, eu acho que foi muito a graduação que me trouxe. Legal. E aí, para terminar, se você pudesse dar um conselho para a Kira da graduação, que conselho seria esse? Acho que a graduação, assim, ela foi muito importante para mim. E se eu pudesse olhar para a Kira que estava começando a graduação, eu ia falar: olha, fique em todas as aulas, presta atenção, não sai, né? Mas acho que além disso, eu acho que eu diria para ela: aproveita, porque essa oportunidade de fazer uma faculdade, de conhecer as coisas, né, e de absorver esse conteúdo, é uma oportunidade única, né? Muitas vezes existe uma competência que as pessoas têm falado muito, que é estar aqui e agora, né? Então, eu ter essa capacidade, falavam do multitask, e eu sou totalmente assim, faço milhares de coisas ao mesmo tempo, mas a capacidade de estar ali e vivenciar aquilo, ela é muito importante. Então, se eu pudesse falar com a Kira lá sei lá, de 10 mil anos atrás, eu falaria: Kira, aproveita o aqui e agora, porque ele é muito rápido. Tão difícil esse negócio que você falou de aqui e agora, porque eu fico pensando que a gente como professor, a gente quando vira professor, a gente esquece um pouco de quando a gente era aluno, né? E aí a gente fala assim, não, porque quando eu era aluna, eu não ficava tanto tempo no celular.
Tá, mas na época que eu era aluna, não tinha celular com internet, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha um monte de distração que a gente tem hoje. E a gente como professor, a gente tem que competir com isso o tempo todo. Então, é muito difícil você estar presente numa situação, porque pipoca aqui uma mensagem de WhatsApp, pipoca uma mensagem de Instagram, e é natural, porque você deu uma piscada, passaram 15 minutos e você estava ali vendo você sabe nem o que no Instagram. Consome você. Então, é difícil essa sensação de estar presente quando a gente tem que lidar com tantas distrações. Eu acho que isso é um desafio bem grande para todo mundo, eu me incluo nessa. Porque a gente tem muitos estímulos, né? Tem, mas aí uma provocação para você, Gabi. Como que eu faço, apesar de todos esses estímulos, envolver o meu aluno? Será que a gente não tem que pensar de uma forma diferente? Esse é o desafio. Sim, com certeza. Com Esse certeza. É o desafio. Com certeza. Esse é um grande desafio. Mas a gente vai devagarzinho, a gente chega lá. Opa, tem que chegar, tem que chegar. Kira, muito, muito obrigada. Eu acho que a gente vai pegar essa live sua e vai ficar reproduzindo ela em loop infinito, porque tem muitas dicas super legais, tanto para a gente que é professor, que prepara pessoas, quanto para... Porque é legal quando a gente fala para os alunos, façam isso, façam aquilo, a gente está falando do que a gente acha, mas ter um respaldo, né, de ter ouvido isso de um profissional que recruta pessoas, que trabalha com isso, que tem experiência nisso, eu acho que dá para a gente uma segurança maior de orientar nossos alunos e realmente trazer eles para a gente, trazer eles para acharem esse propósito. Mesmo que o propósito não seja continuar no curso, mesmo que o propósito seja mudar de curso. Acho que isso está dentro da nossa missão aí, não sei. Com certeza, com certeza. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço, é um prazer ter esse bate-papo. Então, vamos conversar outras vezes, eu fico à disposição de vocês também. Eu tenho o LinkedIn, quem quiser me procurar no LinkedIn, fique à vontade para a gente trocar ideia, para a gente tomar um café. E é isso, assim, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Obrigada, Kira. Um beijo para você. Até mais. Tchau, gente! Tchau, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Até a próxima.